fortuna e a miséria. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Vê-se a miséria desditosa perambulando numa praça. Sob o seu manto de desgraça, clama o infortúnio abrasador. Eis que a fortuna se lhe esconde e passa o gozo muito ao largo, e ela chora ao gosto amargo, o seu destino, a sua dor. Mas eis que alguém a reconforta, é a bondade, abre-lhe a porta, é a fada, a luz dessa manhã. Diz-lhe a sorrir: tens frios e fome? Pouco te importa qual meu nome, chega-te a mim, sou a tua irmã. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Conheça mais os nossos projetos na descrição deste vídeo. Ajude-nos a levar consolo, esclarecimento e motivação. Contribua com um mundo melhor, com pessoas saudáveis da mente, corpo e espírito. Bom, essa música, ela fala que Deus e que os benfeitores estão sempre cuidando de todos nós. Então, é um estímulo a todos nós, a certeza de que nós nunca estamos sozinhos e que a força do amor está sempre nos cercando para nos levar para cima. A letra vem através do Salmo 139, onde a certeza de que muito antes de Jesus chegar, já tinham profetas trazendo a grandiosidade de um Pai que nos ama, de um Pai que cuida de nós e de um Pai que está sempre a nos levar para o melhor caminho. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas. Deus, Tu me cercaste em volta, Tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, eu sei que ali Te encontro. Mas se no abismo está minha alma, sei que ali também me ama. Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas,
me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas e que me ama. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me ama, me ama. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Tu me olhaste nos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse, amor que almeja seguir amando, Senhor. Tu me olhaste nos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chamas, Senhor. Tu me olhaste nos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti,
buscarei outro mar. Chuva caia suave no teu lar e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos, que o Senhor te abençoe e guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E a vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia suave no teu lar e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos. Que Deus te segure nas suas mãos. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Oferendas. Porque isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Paulo, Hebreus 7:27. As criaturas humanas vão sempre bem na casa farta ante o céu azul. Entretanto, logo surjam dificuldades, ei-las à procura de quem as substitua nos lugares de aborrecimento e dor. Muitas vezes pagam preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica a que foram convidadas pela mão do Senhor. Em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Nos ritos primitivos não houve qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e crianças. Com o escoar do tempo, o homem passou à matança de ovelhas, touros e bodes nos santuários. Por muitos séculos, perdurou o plano de óbulos em preciosidades e riquezas destinadas aos serviços do culto. Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o Pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres. A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim ante as casas da fé, por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento. Nesse sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário ou animais para sacrifício nos templos, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. Emmanuel. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre,
esteja conosco nessa oportunidade. Vamos iniciar nossa reunião elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre. Jesus, nosso Mestre amado, nós rogamos ao vosso amparo, a vossa permissão para mais este encontro, que possamos, Mestre, ouvindo as lições, os ensinamentos dessa noite, transformar o nosso íntimo, renovando-nos interiormente, para que possamos, onde a vida nos tenha colocado, sermos os teus servidores, estarmos imbuídos da boa vontade, do espírito de colaboração e termos, Mestre, o otimismo diante da vida, que todas as dificuldades, todos os problemas um dia passam. Dá-nos, Senhor, a esperança, a fé, a confiança. Dá-nos também, Mestre, o espírito de serviço, para que, imbuídos da fé, possamos cooperar na Tua seara. Nós agradecemos pela oportunidade, agradecemos pelo Teu amparo, pedindo, Senhor, que abençoe os nossos lares, abençoe nossos entes amados, onde quer que se encontrem, e que o Teu amor esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite. Hoje, para o nosso estudo sobre o Livro dos Espíritos, da segunda parte do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos. O capítulo é o capítulo 6 da Vida Espírita. O assunto é percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Allan Kardec, na questão 245, ele questiona os espíritos sobre o espírito tem circunscrita, quer dizer, limitada, fronteiras, bem definidas, bem delimitada, a visão como seres corpóreos. Quer dizer, então Kardec pergunta se a visão dos espíritos também é como a nossa visão humana, a visão do corpo material, que é limitada, delimitada, definida, tem fronteiras. E os espíritos respondem: não, ela reside em todo ele. Então vamos tentar entender um pouquinho, com uma resposta tão curtinha, mas com tantos elementos importantes. Nos auxiliando para entender melhor, buscando em Miramês, ele faz a diferenciação entre a visão dos seres humanos e a visão dos espíritos. Ele traz como característica a visão humana como uma percepção pelos olhos físicos, quer dizer, limitada, definida. Então, se eu olho para frente, o que eu enxergo é o que está na minha frente. Eu não consigo visualizar o que está nas minhas costas, por exemplo. Então, a minha visão, ela é limitada. Pode até ser que eu tenha alguma percepção do que acontece, principalmente aqueles que têm uma visão mais aguçada, dependendo da evolução espiritual que cada um carrega. Pode ser que perceba, tenha sensações do que acontece, mas visualizar, perceber, ver com clareza, não. A visão humana não consegue, só mesmo aquilo que está no seu limite, no campo da sua visão. Já na visão do espírito, quando o espírito é superior, ele já tem uma visão dilatada, ampla,
aperfeiçoada. E ela não reside apenas nos olhos, reside em todo o seu ser. Então, seu campo visual é em todo o seu corpo. Não existe limitação, não existe delimitação, não tem fronteiras. Já os espíritos que ainda alimentam paixões inferiores, esse vai ter uma visão mais restrita, mais limitada. Mesmo sendo mais limitada, é uma visão maior do que a dos seres humanos, né? Mas eles também, dependendo dos ocorridos em encarnações anteriores, ele também pode deixar essa visão, esse dom, né, de não ser limitado, temporariamente escondido, obscuro, parado, né? Porque depende da sua evolução moral, das suas condições espirituais, para que ele possa ampliar essa visão. Então, Miramês, ele nos explica que a visão do espírito, quanto mais puro, mais perfeito, mais elevado, mais ele tem esse campo ampliado, né, aperfeiçoado, e consegue perceber por todo o seu ser. E nos espíritos que ainda estão presos, imperfeitos, né, presos às ilusões, ele vai estar o quê? Encoberto, escondido, como se tivesse um véu ainda, né, tampando essa visão ampliada. E para que ele possa ter essa visão como os espíritos puros, nós já sabemos, né? A importância da elevação moral e da evolução espiritual para que se possa ampliar essa visão espiritual. Então, a matéria, em forma de corpo humano, que se usa como processo de elevação, é uma bênção de Deus para os caminhos da alma. Então, nós temos a oportunidade de ter esse corpo material, né, uma visão, o tato, todas as sensações que nós sentimos. Para quê? Para poder desenvolvê-la, ir aperfeiçoando aqui na Terra. Quanto mais nos sentirmos elevados, buscarmos a perfeição espiritual, mais ampliando a nossa visão espiritual, nós teremos condições. É por isso que Deus nos dá essa oportunidade, essa bênção de reencarnar e poder aperfeiçoar para que a nossa visão se torne cada vez mais ampliada. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Então a nossa visão ainda ela é muito opaca, ela é muito embaçada. Mas nós podemos desenvolver, nós podemos melhorar essa visão espiritual. Mas de que forma? Como? Quais são as qualidades que vão nos ajudar a aperfeiçoar cada vez mais essa visão espiritual? Primeiro, buscando respeitar, compreender e vivenciar as leis divinas, as leis naturais, que nós já conhecemos muito bem. E que muitas das vezes nós escolhemos o caminho mais fácil. Nós escolhemos porque segui-las não é fácil, né? São leis que requerem esforço, compreensão e boa vontade. E muitas das vezes nós não temos facilidade para segui-las. Conhecemos, mas não vivenciamos. O Evangelho do Mestre ele liberta das mazelas criadas por ignorância. Então, muitas das vezes, as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, a nossa cegueira, ela está justamente pelo fato de não conhecermos, de não seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. A partir do momento que nós optarmos por vivenciá-las, por trazê-las na prática do bem, assim nós vamos vencer todas as mazelas. Mas para isso requer boa vontade, requer sofrimento, às vezes requer dor, e muitas das vezes nós não estamos dispostos a pagar. É por isso que quando nós caímos no erro, na tentação, nós criamos dificuldades, nós criamos ainda mais problemas para nós.
Mas como enfrentar essas dificuldades, essas barreiras, essas provações que surgem diariamente na nossa vida? Mantendo a esperança, né? Nutrindo os nossos corações com a gratidão, com a esperança, com o otimismo, principalmente a fé raciocinada. Então, diante dos obstáculos, dos desafios, das tarefas que nós temos a cumprir, que muitas das vezes são incompreendidas ou questionadas, nós devemos ser resilientes. Saber aproveitar cada oportunidade, porque são essas oportunidades que são oferecidas diariamente, que muitas das vezes nós deixamos escapar, que vão nos ajudar a ser melhores. E para isso, basta obedecer o Evangelho do Cristo, basta seguir as suas orientações e seguir com fé. Então, toda subida, Miramês já diz, toda subida tem o seu preço, né? O esforço próprio. Então, nós não podemos transferir a nossa responsabilidade para os outros. Se assumirmos, né, conscientemente da nossa responsabilidade que nós assumimos com o plano espiritual, obviamente nós conseguiremos desenvolver todas essas percepções que nós temos possibilidade, que nós já sabemos que o espírito é capaz. Mas para isso precisa de esforço. Então, Miramês diz que é de passo em passo que nós vamos acender a nossa luz interior. Nós vamos despertar a nossa visão em todo o espírito. Então, nós já conhecemos, nós já sabemos qual é o caminho, mas nós precisamos decidir se nós queremos segui-lo ou não. Para isso, nós precisamos também acreditar em nós mesmos e precisamos principalmente saber que toda manhã é uma oportunidade de reiniciar. Nós muitas vezes deixamos para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Então, sempre é hora. E não cobrar de nós mesmos aquilo que ainda não estão em condições. Se nós queremos ter uma visão espiritual ampliada, nós devemos começar com passos pequenos, né? Com pequenas ações, até atingirmos ao esforço maior. Então, a visão dos espíritos também ela pode ser influenciada pelo amor. Quando o amor é a mola propulsora, quando o amor está em nosso coração, todas as nossas ações, nós vamos agir movido por esse sublime sentimento. E ele nos indicará o caminho e como agir de forma correta e justa. E pela vibração espiritual, quando nós vibramos na mesma frequência dos benfeitores espirituais, nada nos impedirá de evoluir, de melhorar e de querer cada vez mais um mundo melhor. O espaço em que nós estamos vivendo agora é o nosso mundo. Então, nós devemos fazer com que ele seja melhor, porque se for melhor para mim e para os outros, nós caminharemos de mãos dadas. E esse sentimento, com certeza, ele fluirá, porque os benfeitores estão sempre dispostos a nos ajudar. Então, nós podemos guardar com essa lição, né, com esse questionamento de Allan Kardec, que nós devemos fluir através do amor. Somente o amor nos levará, nos impulsionar a ter essa visão espiritual, porque ela vai afastar todas as influências negativas e ela vai também nos facilitar a chegar a esse momento de evolução. Então, se nós queremos realmente ter uma visão ampliada em nosso ser, nós devemos começar aqui e agora. E o amor é a chave de tudo, né? Então, que os bons espíritos possam realmente nos amparar sempre, principalmente nos momentos difíceis, naqueles momentos de provações que nós assumimos,
para que possamos, através desse amor, através da vibração espiritual, conseguir vencer todos esses obstáculos, né? E sairmos vencedores em conhecimento, em aprimoramento, para que possamos alcançar essa visão tão desejada. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Que delícia, gente, poder dar boa noite a todos, poder cumprimentá-los. Sejam muito bem-vindos. E aqueles que eu não cumprimentei, sintam-se amados, sintam-se cumprimentados, que Jesus possa abençoar todos vocês. E hoje, né, nosso tema é bem desafiador. Eu espero que nós sejamos realmente, que nós tenhamos a condição de aprender, de abrir a nossa mente para essa mensagem maravilhosa do nosso Evangelho, que é retribuir o mal com o bem. Né? Está lá no capítulo 12, itens 1 a 4 do nosso Evangelho, o grande desafio de todos nós. Ok? Então, tenho em mãos aqui esse livro maravilhoso. Acompanhem, vão acompanhando. Eu estava analisando as lições que nós estudamos até agora e eu percebi que essa não é a primeira vez que nós vamos estudar esse tema nesse ano que nós já estamos juntos, tá? E isso vai acontecer muitas vezes e vocês vão perceber o quanto a gente vai amadurecendo na medida que nós vamos repetindo as lições do Evangelho. Como que a nossa perspectiva se transforma, como que nós conseguimos ver as coisas de uma outra forma daquela que nós víamos no passado. E isso é amadurecimento, isso é evolução. Então, tenhamos em mão nosso Evangelho, a nossa Bíblia, o que vocês acharem que seja necessário para acompanharem, ou simplesmente, e que faz muito bem, os nossos ouvidos e os nossos olhos, né? Porque Jesus já dizia, ouça quem tenha ouvidos para ouvir, ok? Então, agora nós vamos à nossa leitura da mensagem que eu trouxe hoje para vocês, para que a gente possa compartilhar essa mensagem, né? Que é uma linda mensagem de Emmanuel, lá do livro Vinha de Luz, e eu gostaria que todos nós tivéssemos a condição de entender o quanto essa mensagem interage com o estudo do nosso Evangelho. Então, Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 47, ele vem nos questionando: que fazeis de especial? E aí o Emmanuel, ele interpreta essa frase de Jesus, nos dizendo o seguinte: iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor nos clareará os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim
em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão frutos que lhe dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isto. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre. Que fazeis mais que os outros? Emmanuel, do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier. Então, esse, meus amados, é o nosso primeiro desafio. Quando nós somos questionados sobre o que estamos fazendo neste planeta, nessa existência temporária, para a nossa iluminação espiritual. Como que nós estamos utilizando os recursos que Deus nos concedeu? De que forma que nós estamos aproveitando as experiências da vida para nos aperfeiçoarmos moralmente? O que estamos fazendo de especial? Tá? Esse é o nosso desafio para o entendimento dessa linda lição que Emmanuel nos traz. Então vamos, né? Boa noite a todos que chegaram agora, sejam muito bem-vindos. Vamos à nossa prece e eu convido todos neste momento a buscarem realmente a elevação mental, a elevação dos pensamentos, para que nós possamos, de alguma sorte, nos sintonizarmos com os planos mais altos, sentindo realmente a presença de Jesus ao nosso lado. Porque hoje Ele nos endereçou um benfeitor muito especial para nos assistir, para nos abençoar e para nos iluminar. Então, meus amados, unamos os pensamentos, vamos fechar os nossos olhos e em postura de respeito e humildade, vamos agradecer a Deus, Senhor da vida, pela oportunidade que temos, Senhor, de estarmos aqui. Perdoa-nos as reclamações que muitas vezes fazemos, por não entendermos ainda os propósitos da nossa existência. Ajuda-nos, Senhor, a nos libertarmos dessas dificuldades que impedem a nossa iluminação. Conceda-nos a humildade da palavra, Senhor, para reconhecermos o quanto ainda precisamos melhorar. E as dores, as lágrimas, que muitas vezes aportam em nossa vida, batem na porta dos nossos corações, é preciso que compreendamos, Senhor, que é importante para o nosso crescimento. Diante das nossas imperfeições, só conseguiremos aprender através da dor. Mas vós, que és nosso Pai misericordioso e nutre por todos nós teu infinito amor, estais sempre ao nosso lado, segurando nossa mão, segurando as nossas dificuldades, secando as nossas lágrimas e nos dizendo: eu estou aqui, confie em mim. Envolva, Senhor, todos aqueles que necessitam de Ti. Abençoe, Senhor, este Evangelho. Ajuda-nos a adentrarmos realmente nas lições maravilhosas do Cristo, registradas no Evangelho, para que através dessas recordações
possamos melhorar nossa alma, compreender nossa vida e seguir o caminho da nossa evolução. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Então, é impossível não nos emocionarmos quando nós falamos com Deus. A presença do Senhor em nossas vidas se faz sempre necessária para a nossa iluminação. Que Deus ilumine a todos nós. Então vamos lá, meus amados, recordando agora as lições maravilhosas do Cristo, fazendo como nós sempre fazemos no nosso estudo. Vamos colocando aí no chat as nossas questões, as nossas observações, as nossas dúvidas, para que nós possamos realmente acompanhar o estudo, internalizar a lição e nos transformarmos. Que tenhamos a humildade de reconhecer a nossa necessidade de aprendizado. E eu, que estou aqui, como um simples e imperfeito instrumento de Deus, apenas estou transmitindo essa lição maravilhosa. E que eu também tenha a humildade da palavra para dar-lhes a condição do entendimento, porque eu também estou aprendendo. Então, vamos lá. Vamos começar por duas passagens evangélicas que são semelhantes. Nós vamos ler as duas, uma de Mateus, outra de Lucas, e depois a gente vai conversar sobre elas, ok? Então, o item 1 do capítulo 12, retribuir o mal com o bem, começa assim. Aprendeste o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazei mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, essas palavras de Jesus estão lá no livro de Mateus, no capítulo 5, a primeira passagem, 43 a 47, e a segunda, no capítulo 5, versículo 20. E Lucas, ele interpreta da seguinte forma as palavras de Jesus. Ele diz assim: se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá? Deixa eu pôr aqui para vocês acompanharem. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá? Quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma.
então muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Livro de Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Bem, meus amados, aqui a gente consegue observar, principalmente na passagem de Mateus, que Jesus, ele sempre expressa a ideia, né? Tendes ouvido, mas eu vos digo. Aqui está claramente comprovado que a verdade, ela vai sendo revelada de acordo com a nossa evolução moral, com a evolução moral de todos nós que somos espíritos imortais. Essa é a razão pela qual não se tem ainda todas as respostas para as indagações feitas por nós. Nós ainda temos muitas dúvidas. Então, imaginem na codificação espírita, quando Kardec, utilizando aquele método científico, codificou a doutrina e fazia perguntas para os benfeitores espirituais, e depois ele fazia a mesma pergunta de uma outra forma, e os espíritos sempre respondiam para eles: ainda não estáis preparados para determinadas informações, para determinadas verdades. Porque é pouco a pouco que as coisas vão sendo reveladas, e muitas delas, na nossa evolução, no nosso melhoramento moral, nós mesmos vamos descobrindo e vamos interpretando. Nos textos que iniciam esse estudo, Jesus ele está conclamando o amar aos inimigos. Amar aos inimigos. Tá? E isso, para nós que somos espíritos ainda em desenvolvimento, parece uma coisa muito, mas muito difícil. Porque nós ainda estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude. Nós somos ainda mais irracionais do que seres elevados, de moral elevada. Então é difícil nós entendermos esse desafio de amar os inimigos. Aí vem aquela pergunta, mas por que é tão difícil amar os inimigos? Por quê? Primeiro vamos definir essa palavra inimigo, né? Inimigo, aparentemente, parece que é alguém com quem eu estou em guerra. Não é verdade? A gente usa muito esse termo quando os países estão em guerra, né? Mas, segundo o dicionário, inimigo é a pessoa que tem inimizade, hostilidade a alguém e quer o seu mal. Inimigo é o adversário, tá? Então, se a gente olhar em volta, no nosso dia a dia, na nossa vida de relações, nós vamos encontrar, sim, adversários, pessoas que não concordam com as nossas ideias, né? Pessoas que acabamos tendo inimizade, aqueles que têm hostilidade contra nós e querem o nosso mal, ou vice-versa, porque nós não somos perfeitos. E se a gente olhar a humanidade terrena em geral, com algumas poucas exceções, ainda não aprendeu a amar o seu próximo da forma como Jesus diz, que a gente deve amar não só o próximo mais próximo, mas principalmente amar os adversários, amar os inimigos. E essa tarefa, ela não é das mais fáceis. Nem mesmo para a gente ser falada, não é das mais fáceis. É preciso nós meditarmos muito acerca de abrirmos o nosso coração, de acolhermos aqueles com quem nós temos diferenças grandes. E algum dos motivos que nos ocorrem, porque eles são tantos esses motivos, né?
e nós não teríamos condições de relatar a todos, mas existem alguns motivos para que a gente possa entender por que é tão difícil amar os nossos inimigos, da forma como Jesus está nos colocando. Primeiro, a questão do momento evolutivo, tá? O que significa isso? Todos nós estamos na escada da evolução, cada um de nós. E estamos em diferentes patamares, tá? Tem uns que estão num degrau mais elevado, muitos de vocês que estão aqui conosco, participando pelo chat, estão em degrau muito mais elevado do que o meu, do que o da Tamara, né? Porque já absorveram essa coisa boa de olhar para alguém e amar verdadeiramente, né? E cada patamar, cada escada que nós vamos subindo, cada degrau, desculpe, traz a dificuldade que lhes são próprias. Não é fácil você subir uma escada. E quando nós vamos subindo essa escada da evolução, nós vamos nos libertando de atitudes muitas vezes impulsivas. E isso faz parte das dificuldades do nosso hoje, tá? Então, uma das razões é essa. Cada um de nós estamos num patamar diferente na escada da evolução. Eu não posso esperar dos outros aquilo que eles ainda não têm para me oferecer. Eu não posso exigir aprendizado e conhecimento de alguém que tenha que me tratar bem, tenha que me tratar com amor, se a pessoa não tem isso ainda. Ela está no seu momento evolutivo. Outra razão, nós vivemos ainda num planeta de provas e expiações. É certo que estamos passando por transição planetária, mas o nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações. Se, por enquanto, o melhor lugar que nós temos para exercer o nosso aprendizado é num planeta de provas e expiações, é natural que as dificuldades que nós iremos encontrar para expressar os nossos sentimentos de fraternidade sejam ainda muito grandes. Nós temos ainda dificuldade, porque temos as nossas imperfeições, temos as nossas dificuldades morais. Ninguém se transforma da noite para o dia. Nós estamos há muitas encarnações, muitas vidas, aprendendo a sermos um pouco melhores. E em cada vida a gente conquista um pouquinho dessa melhora. Aí, o que acontece? Aprendo, tenho tanta dificuldade, reencarno, esqueço tudo, fica tudo lá para trás e começo tudo de novo, não do ponto zero, porque eu trago comigo as minhas tendências instintivas e a voz da minha consciência. Ou seja, eu trago as minhas qualidades e as minhas imperfeições para dar continuidade ao meu melhoramento. Ainda tem a influência do meio, tá? Como nós não somos seres isolados, é muito forte a influência que nós recebemos daqueles que nos rodeiam e contribuem para a construção do ambiente fluídico em que nós estamos imersos. Nós captamos as energias, né, desse ambiente em que nós estamos inseridos. Hoje, agora há pouco, estava tendo um jogo, não sei quem que acompanhou, né? O jogo do Flamengo e do Atlético. Eu, particularmente, não torço para ninguém, né? Ainda trago pela questão de cultura, porque eu sou gaúcha, aquela coisa toda, eu sempre digo, eu só torço para um time, que é o Internacional, né? Mas, na verdade, eu não tenho aquelas coisas com futebol, esse negócio todo. Só que, como eu tenho na minha casa pessoas que torcem por esse, por aquele time, é natural que quando o jogo começa, eu tenho meu adversário, mesmo não torcendo por aquele
naquele time. E o meu adversário é justamente aquele pelo qual a minha filha, o meu marido, alguém torce. E está torcendo naquele momento, eu estou acompanhando e estou torcendo. Isso é influência do meio, tá? Então, e às vezes nós levamos isso tão a sério, a gente acaba esquecendo, né? Eu estou lembrando agora de um trabalhador espírita que contou um caso em que ele, atendendo a um pedido do seu filho, ele acompanhou esse filho para um jogo de futebol. E embora, assim como eu, o esporte não lhe trazia muitas emoções, né? Ele, de início, assistindo, manteve a sua postura tranquila, mas à medida em que a disputa ia transcorrendo, ele começou a torcer pelo time do filho. E isso acontece naturalmente. E foi envolvido pelas vibrações dos demais torcedores ao seu redor. E aí os ânimos foram se aquecendo, e quando ele se deu por si, estava prestes a acompanhar o coro de ofensas que estavam sendo dirigidas aos participantes da partida. E seguindo ainda as suas elevadas considerações, ele contou que de qualquer estímulo, né, que nós tenhamos do meio, a influência do meio, isso acaba atuando como uma espécie de isca. É uma isca que somente vai nos fisgar à medida em que encontra a ressonância dentro de nós mesmos, que é a lei da sintonia. E esse estímulo, ele vai, portanto, buscar lá no fundo aquele ser que ainda somos e que estamos tentando modificar, nos levando a ter atitudes e reações que, em condições normais, nós não teríamos, porque elas estariam totalmente sob o nosso controle. Assim também ocorre quando nos é oferecida como isca alguma atitude que nós consideramos maldosa. Então, isso é a influência do meio. Nós acabamos nos deixando envolver pela ambiência fluídica, pela lei da sintonia. Às vezes a gente não tem nada a ver com a briga, né? Mas o adversário do meu amigo se torna meu inimigo. Olha só que situação. Tudo em função da nossa condição evolutiva. Nós temos ainda os laços anteriores, né? Que são, nós estamos falando aqui, meus amados, por que é tão difícil amar os inimigos, ok? Os laços anteriores. Algumas daquelas pessoas que caminham hoje ao nosso lado, elas o fazem justamente para que tenhamos, segundo a misericórdia divina, oportunidade de reconciliação por desentendimentos ocorridos em existências anteriores. Nesses casos, a intuição que nos predispõe ao desentendimento, aliada à nossa pouca experiência, ela já prepara o terreno à frente, deixando esse terreno, às vezes, um pouco mais pedregoso. Então, observem a sua vida de relações dentro do ambiente doméstico. Como que se iniciam os casamentos? No começo, tudo são flores, é tudo colorido. Mas na medida em que você vai convivendo e vai descobrindo diferenças, pela tua falta de experiência, nós acabamos perdendo grandes oportunidades de reconciliações. Porque aquela pessoa que está convivendo muitas vezes conosco não deixa de ser alguém por quem nós tínhamos uma relação de adversários em uma vida anterior. E nós fomos convocados pela lei natural da vida a nos reconciliarmos nesta existência. E às vezes a falta de diálogo, a falta de comunicação e as nossas imperfeições acabam prejudicando este entendimento. Então, os laços anteriores
são um dos motivos pelos quais, às vezes, é difícil nós amarmos o nosso inimigo, que convive conosco lado a lado, na mesma casa. É um caso. E tem também o último componente de uma longa cadeia de aprendizado. Como é que eu posso me queixar de não conseguir escrever um romance se eu mal sei soletrar algumas palavras? O que significa isso? O mal que nos é direcionado, ele é a ação que provoca a reação que lhe é característica. Então, se eu ainda não consigo falar de amor, sentir amor, viver esse sentimento maravilhoso, eu vou reagir sim quando alguém direciona o mal para mim. No entanto, meus amados, a disciplina da reação que nós esboçamos, aquela coisa de reagir a determinadas situações, passa obrigatoriamente por diversas fases de um aprendizado do qual não é possível nós queimarmos etapas. Então, existem situações na nossa vida que nós temos que passar. Nós precisamos passar. Lembram lá em cima do momento evolutivo? Tem situações que a gente tem que vivenciar, que é para poder mexer aqui com o nosso interior e desatar determinados nós para que nós possamos aprender. Que é a situação. Se você não aprende pelo amor, às vezes você aprende pela dor. E essa dor, muitas vezes, é provocada por circunstâncias do nosso dia a dia. E ainda vem, e isso traz, para que a gente possa pensar, a questão da humildade, tá? Porque o primeiro passo que vai nos permitir deixar de termos uma reação instintiva é o exercício da humildade. Na maioria das vezes, nós nos deixamos envolver por esse mal que direcionam a nós. E agimos com agressividade também, tá? E somente com o auxílio da humildade é que podemos analisar de forma desapaixonada a ação de que fomos alvo, para somente depois expressarmos a nossa reação. E quando nós não temos humildade, aí vem em destaque o nosso, começa com o, acaba com o. Nem gosto de falar essa palavra, né? O nosso orgulho, que simplesmente não nos permite deixar as coisas em branco. Nós queremos ir à desforra, porque fomos ofendidos. Quantos de nós insistimos em não levar desaforo para casa, nos esquecendo de que poderemos estar levando coisa muito pior? Então, a falta de humildade, ela realmente ela provoca situações na nossa vida onde nós vamos colecionando adversários, inimigos, desafetos. Ontem, assistindo um filme, até comentei com meu marido, né? Esse filme era um sonho de consumo do meu marido. E aí nós encontramos O Velho e o Mar. Esse filme ele foi produzido antes de eu nascer, né? E meu marido sempre comentou que ele queria ver, que ele tinha visto uma vez, que ele queria assistir. E eu fiquei pensando, nossa, um filme antigo, a produção deve ser horrível, né? Não lembro agora o nome do autor. É baseado num livro. Aí encontramos o filme em um streaming e fomos assistir. Eu fiquei encantada com o filme, com a lição de vida que esse filme nos passou, principalmente com relação à humildade, né? A humildade, inclusive o narrador, porque como é um filme muito antigo, tinha um narrador, e o narrador colocava da humildade daquele velho. Ele passou por muitas, mas muitas dificuldades, né?
E em momento nenhum ele desistiu dos seus objetivos e nunca deixou de amar as pessoas, amar a natureza e acreditar e ter fé. É muito lindo o filme, muito bonito, vale a pena assistir. E nos trouxe essa lição, né? E tem uma outra questão que nós precisamos refletir, que é o perdão, tá? Então, a mesma reflexão que nós demos para a humildade nos permite descobrir, muitas vezes, que a ação maldosa que nos foi dirigida é, na verdade, a reação a uma ação que nós desencadeamos anteriormente. E nós percebemos com maior clareza quem que atirou a primeira pedra. E outras vezes, quando nós nos encontramos isentos de qualquer responsabilidade pelo ocorrido, ainda assim, a reflexão nos permite identificar que o irmão que agiu dessa forma agressiva conosco é alguém extremamente necessitado e que precisa da nossa ajuda. Mas, no entanto, meus amados, não importando a conclusão a que nós chegarmos, nós podemos nos deparar com uma outra séria barreira. Jamais poderei perdoar fulano ou ciclano pelo que ele me fez, ficando assim amplamente garantido o clima de antipatia entre as partes. Porque ninguém vai nos agredir de graça, agredir por agredir, magoar por magoar, ofender por ofender. Alguém ali provocou aquela situação. E é essa reflexão que nós precisamos ter. Mas para termos essa reflexão, nós precisamos ter humildade. Somente a humildade é que vai facultar o exercício do perdão. É preciso que mantenhamos a vigilância dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes, para evitarmos o desequilíbrio e o surgimento de novos conflitos. Vamos nos lembrar das lições estudadas hoje. Essas lições precisam ser valorizadas, porque elas são receitas infalíveis para o nosso encontro com a paz. E fiquem em paz. Muito obrigada. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo,
a alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.